Olá, amigo e amiga cartoleira, eu sou o Rubem Filho e você está no canal Cartola Sem Demora. No vídeo de hoje nós vamos montar o nosso time principal para a rodada de número 16. Então você amigo cartoleiro, você amiga cartoleira que está precisando pontuar bem na sua liga, principalmente agora na reta final do primeiro turno, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Então, fique comigo, porque aqui você já sabe, é tudo muito rápido, prático e sem demora. Vamos rapidamente aqui falar do nosso time principal, como ele se saiu na rodada de número 15. A gente fez uma pontuação de 90,29 pontos, o que não foi uma pontuação tão boa, principalmente por causa da rodada, mas nessa rodada aconteceram coisas que só acontecem no Cartola. A primeira dela foi a que a gente tinha o Calegari como nosso lateral, o Calegari não jogou e o Fluminense manteve o SG. Se o Calegari tivesse, a gente tinha pontuado uns 6, 7 pontos aí com ele facilmente. Outra coisa que aconteceu nessa rodada foi o Fernando Praz, que era o nosso goleiro, ter frangado. O Fernando Praz, que não costuma falhar, frangou e a gente perdeu o SG. Outra coisa, nesse mesmo jogo que aconteceu, foi na hora da substituição do Vina, 1 minuto depois, vocês sabem que o Vina é o cobrador de pênalti, é o cobrador oficial de tudo do Ceará. O Vina saiu e teve pênalti para o Ceará e o FS bateu e fez, o que deixou me irritado, não só eu, mas como muito cartoleiro por aí. O BH, outra característica que aconteceu nessa rodada foi o BH. O BH fez gol, a gente tinha o BH, a gente não tinha o Pedro, o BH fez gol, foi o cara do Flamengo que fez gol, o atacante do Flamengo que fez gol, e o BH conseguiu pontuar apenas 3,40. Outra coisa que aconteceu, que aí já foi mais um detalhe, a gente tinha o Marrone, a gente tirou o Marrone pela possibilidade dele não jogar, como aconteceu, o Marrone não jogou, só que o Marrone entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo e meteu o gol. São coisas que só acontecem no Cartola, mas a gente não pode nunca rejeitar uma pontuação de 90,29 pontos. Isso nos dá um acumulado de 1.113,22. É isso mesmo, pessoal, que vocês estão vendo. 1.113,22 pontos a gente já tem de acumulado no Cartola com o nosso time principal, o que nos dá um ranqueamento de top 1.500 no nacional. A gente que já foi 790, a gente agora está em 1.500 por causa dessa pontuação, acreditem vocês. E o nosso patrimônio já está em 184,27, o que nos dá uma situação confortável para estar escalando os times. Não vou falar mais sobre mim, vamos agora revisar o nosso time todo e vamos escalar aquele time da mitada. Vou começar aqui ajustando aqui, fica uma posição melhor. E vamos começar pelos nossos goleiros. Lembrando a vocês que aqui a gente sempre faz duas escalações, uma mais cara e uma mais barata, para que encaixe melhor no seu orçamento. E também você pode estar mesclando entre uma escalação e outra. Lembrando a vocês que nosso time valorização já está aí no canal. Para goleiro a gente tem algumas boas opções. A gente tem o Everson, quando joga em casa é sempre bom, né? O Everson que já dá até assistência. A gente tem o Jandrei, a gente tem o João Paulo, a gente tem o Vanderlei, e a gente tem o Walter, quando o Walter joga fora de casa, numa opção mais arriscada, mais arrojada. O Walter, quando substitui o Cássio, sempre vai bem. Então, a gente tem outra posição arrojada, outro jogador arrojado para uma escalação mais arrojada, é o Jeanzinho contra o Santos em casa. Mas, para esse primeiro time, a gente vai de João Paulo, vai ser o nosso goleiro. Vamos agora para as nossas laterais. O nosso primeiro lateral será o Guilherme Arana. Guilherme Arana que tem um jogo bom, um jogo confortável do Fluminense em casa contra o Atlético, que tem esse jogo confortável contra o Fluminense em casa, e o Arana sempre costuma ser muito ofensivo. O nosso segundo lateral, a gente vai de Felipe e Jonathan, mas a gente tem algumas boas opções. A gente tem o Guga, tem o Victor Luiz, que é o melhor lateral em média, a gente tem o Abner Vinícius, quando joga em casa sempre forte, e a gente tem o Marcos Rocha. Mas para esse time a gente acredita que o Felipe Jonathan vá muito bem. Sendo assim, nosso time está formado por João Paulo,
Guilherme Arana e Felipe Jonathan nas laterais. Vamos agora rapidamente para os nossos zagueiros. Para o nosso zagueiro, a gente tem ele, Pedro Jeromel, que entrou como provável, o que está sendo uma característica dessa rodada, dessa escalação. De segunda para cá, muita coisa mudou. O Marinho saiu de provável, o Everton Ribeiro entrou, o William saiu, o Diego Alves entrou, o Hugo Souza saiu de como provável. O Jeromel apareceu como provável, o Lucas Veríssimo saiu, o Jailson saiu, o Rafael Veiga saiu, ou seja, está uma rodada muito complicada, porque às vezes o jogador está como provável, quando você busca ele, ele já está como improvável. Mas o nosso primeiro zagueiro para essa rodada será o Pedro Jeromel, e o nosso segundo zagueiro, sem muita demora, será o Hever. A gente apostando aí na ofensividade do Hever, não no saldo de gol, mas que o Hever possa vir fazer um golzinho de cabeça. Então, nossa zaga completa está formada por João Paulo, Guilherme Arana e Felipe Jonathan nas laterais, e Pedro Jeromel e Hever, a nossa dupla de zaga. Vamos agora para o nosso meio, a nossa meiuca. Nosso primeiro meia, a gente vai com ele, Thiago Galhardo. Não vou nem comentar, eu vou passar logo rápido, não vou nem perder tempo com ele, porque ele é a unanimidade da rodada. O nosso segundo meia, a gente tem algumas boas opções de meia? Tem sim. A gente tem o Natan, a gente tem o Patrick, que quando joga fora de casa sempre joga bem, né? Uma característica do Patrick é marcar bem. Tem o Zé Rafael do Palmeiras, tem ele, o Everton Ribeiro, que jogou muito bem ontem pela seleção, mas o Flamengo só vai definir o time dele na quinta-feira de manhã, que vai fazer uma reavaliação dos jogadores. E fica essa dúvida, o Everton Ribeiro jogou terça pela seleção, está viajando, está chegando, vai jogar na quinta. O bom é que o jogo do Flamengo é só na quinta, mas se a gente for arriscar nele, a gente vai arriscar no escuro. A gente tem ainda o Jair quando joga em casa é sempre bom. Deixa eu ver mais. E a gente tem aqui, cadê ele? O Diego Ribas, que está vindo muito bem aí, principalmente com o Flamengo, quando o Flamengo está jogando em casa. Já deu assistência, dois jogos que o Diego fez. O Diego já deu 2 assistências, e a gente não pode deixar de fora também do meio de campo o Patrick de Paula, que esse jogo, o jogo contra o Curitiba, é um jogo favorável, um jogo que ele arrisca muito de fora da área e possa vir a fazer um gol aí. Mas os nossos outros 2 meias será o Natan, pela ofensividade do Atlético Mineiro, a gente vai apostar no Natan, apesar de que o Natan só joga um tempo praticamente, mas a gente vai apostar no Natan. E o nosso terceiro meia será o Everton Ribeiro. A gente não pode negligenciar a boa fase do jogador. Eu que não gosto muito de ir com o Everton Ribeiro, mas a gente não pode negligenciar o Everton Ribeiro, a gente não pode negligenciar a boa fase do jogador, é uma das regras do cartoleiro. Tem um vídeo muito bom aí que a gente fala aí sobre as regras do cartoleiro, aí no nosso canal. Vamos agora para os nossos atacantes. Nosso primeiro atacante chegou no meio de campo, não vou perder nem tempo, eu vou logo com o Keno. O nosso segundo atacante será ele, o Pedro, que ontem fez 2 gols, mas eu volto a falar, pessoal, volto a frisar, a gente não é garantia, o Flamengo vai ser todo reavaliado na quinta-feira de manhã, mas a gente vai apostar no Pedro como nosso atacante. E o nosso terceiro atacante, a gente vai ter que vir aqui no filtro, a gente vai ter que filtrar, vamos aqui filtrar, e a gente vai ter que bancar o Marinho mesmo que ele não jogue. É arriscado, mas o Cartola também a gente corre risco. Vamos lá apostar no Marinho, vamos bancar o Marinho e vamos ver se ele vai jogar ou não. Vamos agora para o nosso técnico. Eu vou voltar, nem precisa voltar para vou voltar a filtrar, porque depois eu vou precisar disso. Então, o nosso técnico, a gente não vai pensar muito, o Sampaoli, que tem uma média absurda quando joga em casa, a gente vai com ele como nosso técnico. Sendo assim, o nosso time principal, a nossa primeira escalação está formada com João Paulo no gol, Guilherme Arana e Felipe Jonathan, a nossa dupla de laterais, a nossa dupla de zaga com Pedro Jeromel e Hever, o nosso meio de campo com Thiago Galhardo, Natan e Everton Ribeiro, o nosso ataque com Keno de capitão, Pedro e Marinho. Se o Marinho confirmasse, realmente a gente ia com ele de capitão, mas ele não confirmou, está em dúvida, a gente vai com o Keno de capitão e o nosso técnico é o Jorge Sampaoli. E esse time é um time caro, como eu falei, custou 156,82 cartoletas. Por isso que eu sempre falo
da necessidade de vocês terem cartoletas para escalar. Eu estou vendo muita gente aí com 120, 130 cartoletas, 135, e um time desse aqui que a gente escalou agora já custou 160 cartoletas, quase 160 cartoletas, o que vai ser uma tendência aí para o segundo turno. Sem mais demoras, vamos fazer nossa segunda escalação. A gente não vai, como é de costume, a gente não vai vender todo mundo, a gente vai só alterar algumas posições. E para o gol, nesse segundo time, a gente vai manter o João Paulo. Nas laterais, a gente vai de Guilherme Arana e a gente vai tirar o Felipe Jonathan e vai dobrar o Atlético Mineiro, a gente vai com o Guga. Então a gente está de João Paulo, Guilherme Arana e Guga. A gente vai manter o Pedro Jeromel, só que a gente vai tirar o Hever para não ficar 3 jogadores do Atlético Mineiro na nossa zaga, para a gente não triplicar a zaga do Atlético Mineiro, e a gente vai com um zagueiro que é muito bom quando ele joga em casa, que é o Pedro Henrique. Então a gente vai da dupla Pedro Jeromel e Pedro Henrique, a dupla dos Pedros na nossa zaga. No nosso meio de campo a gente vai de Thiago Galhardo, a gente não é unanimidade, a gente não pode tirar ele do time. E a gente vai tirar o Natan, porque o Natan só joga um tempo só. E a gente vai com ele, o Zé Rafael, pelo jogo confortável do Palmeiras. Então a gente vai com o Zé Rafael no meio, o Zé Rafael que vai jogar, o Rafael Veiga não está como provável, significa que o Zé Rafael possa jogar um pouquinho mais na frente. Então a gente está com o Thiago Galhardo, Zé Rafael e Everton Ribeiro, o nosso meio de campo, e nosso ataque a gente vai com o Keno, a gente vai com o Pedro e a gente vai tirar o Marinho e a gente vai com Cadê? A gente poderia ir com o PP, a gente poderia ir ou com o Diego Souza, mas a gente está pensando em um jogador do Palmeiras pelo jogo do Palmeiras. Então a gente está em dúvida se a gente vai com o Luiz Adriano, se a gente tivesse com o William, a gente ia com o William, mas o William saiu dos prováveis. E a gente está pensando em ir com o Wesley, que é um jogador mais agudo, um jogador que sempre está ali buscando o jogo, arriscando de fora da área, dando assistência. Então a gente vai fazer uma opção mais ousada. Em vez de a gente ir com o Luiz Adriano, a gente vai com o Wesley. Sendo assim, nosso ataque ficou com o Keno. Eu vou mudar, vou botar o Pedro de capitão aqui nesse time. E Pedro de capitão e o Wesley. O técnico também eu vou tirar o Jorge Sampaoli e vou botar um técnico mais barato para essa rodada, que vai ser o Domenech Torrent. Sendo assim, o nosso time ficou formado por João Paulo, Guilherme Arana e Guga nas laterais, Pedro Jeromel e Pedro Henrique, a nossa dupla de zaga. A gente também queria aqui botar o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique não está como provável. O meio de campo com Thiago Galhardo, Zé Rafael e Everton Ribeiro. E o ataque com Keno, Pedro e Wesley ou Luiz Adriano. Nosso técnico é o Domenech Torrent. Esse time custou muito mais barato, custou 126,85, mas não deixa de ser um time super competitivo, um time para pontuar muito bem. Eu vou confirmar minha escalação e vou finalizar o nosso vídeo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas duas escalações. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e também o seu comentário, que isso é muito importante para que a gente esteja aqui sempre trazendo boas dicas para você. Então,